Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a resistência à insulina. O quão é importante o impacto da resistência à insulina para estar relacionado com o diagnóstico de diabetes tipo 2. Já aproveita e se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo legal e jogue para mais pessoas. Sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre a resistência à insulina, como essa resistência ela aparece e como ela pode impactar diante do seu diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, tá certo? Então, um conteúdo bem legal, não deixe de se inscrever e de compartilhar. A resistência à insulina ela está associada ao estilo de vida que você geralmente leva. Então a gente pode associar o aparecimento da resistência à insulina, principalmente com a alimentação desregrada, que pode levar a um excesso de peso, e esse excesso de peso prejudica na hora de você começar a praticar atividade física. Por quê? Porque geralmente causa dores nas articulações. Então a gente acaba relacionando o estilo de vida com o surgimento da resistência à insulina, que nada mais é a dificuldade do pâncreas conseguir produzir insulina de forma suficiente para poder abaixar os níveis de glicose em excesso no nosso sangue. Então, geralmente ela acontece assim: quando temos o excesso de carboidrato na nossa alimentação, esse carboidrato ele é digerido no nosso estômago e absorvido no nosso intestino. E essa absorção dessa glicose que vai para a nossa corrente sanguínea, ela acaba se elevando. Então, o nosso pâncreas, a partir dessa presença de glicose, começa a produzir insulina para poder levar a glicose para dentro da célula. Só que um grande problema que está relacionado com esse excesso de glicose está também relacionado com a resistência à insulina. Por quê? Porque o pâncreas acaba perdendo a efetividade em produzir insulina suficiente para poder levar essa glicose para dentro da célula, transformando em energia. Então, basicamente a glicose em excesso na corrente sanguínea, o pâncreas ele não consegue produzir a insulina de forma suficiente e essa glicose acaba ficando na nossa corrente sanguínea. Quando o médico ele pede para você fazer o seu exame sanguíneo, o seu exame laboratorial, ele detecta que a glicemia está 100, 110, 120, o que pode gerar um diagnóstico de pré-diabetes. Então essa resistência à insulina ela começa a surgir de forma gradativa. Então por isso que é importante a gente fazer exames de forma rotineira, anualmente, para poder verificar como que anda essa insulina, como que anda os níveis de triglicérides, de colesterol. Por isso que é super importante, a gente bate muito na tecla aqui nesse canal. Então, voltando à resistência à insulina, então ela acaba surgindo aos poucos. O pâncreas não consegue produzir quantidade suficiente de insulina, deixando essa glicose na nossa corrente sanguínea, causando o aumento dela, que a longo prazo, a médio e longo prazo, vai fazer com que a nossa hemoglobina glicada também se eleve, que vai ser um dos fatores providenciais para o médico te dar esse diagnóstico de diabetes. Então, por isso que é importante, o que a gente pode fazer para poder evitar o aumento dessa resistência à insulina? O principal, rever a alimentação. A gente não pode fugir desse aspecto primordial, desse pilar primordial do tratamento do pré-diabetes ou diabetes, diminuindo os carboidratos da alimentação, acrescentando uma atividade física. Então, se a gente melhora a nossa alimentação, acrescenta uma atividade física, a gente tende a diminuir o nosso peso corporal, o que é fundamental para poder diminuir essa resistência à insulina. Só que a diminuição da resistência à insulina ela é de forma gradativa, aos poucos. A gente tem que criar o hábito, criar a rotina de ter bons hábitos para assim reduzir essa resistência à insulina. Então, a partir do momento que a gente melhora a alimentação, pratica atividade física, diminui nosso peso corporal, a gente consegue diminuir a nossa resistência à insulina e dessa forma, essa resistência à insulina diminuída, a gente tende a controlar a nossa glicemia, ou seja, o pâncreas produz insulina de forma suficiente para deixar a sua glicemia controlada e estabilizada sem a necessidade de medicamentos. Então, por isso que é super importante fazer os exames de forma rotineira para poder
verificar se tem alteração na sua glicemia e dessa forma evitar um diagnóstico de diabetes futuro. Então por isso que a gente bate muito na tecla, é sempre melhor melhorar os hábitos para poder evitar que os medicamentos sejam prescritos, que medidas maiores sejam tomadas e dessa forma a gente fica refém de medicamentos, refém de um diagnóstico de diabetes. Então se você tem um diagnóstico recente de diabetes, mude essas questões no seu dia a dia para dessa forma alcançar uma efetividade melhor dentro do seu tratamento de pré-diabetes ou diabetes e evitar a longo prazo o uso de medicamentos, de insulinas ou também o aparecimento de complicações. Então, para você melhorar essa questão da sua alimentação, eu vou deixar no card aqui abaixo o meu programa Low Carb para diabético para você entender melhor o quão é importante você se alimentar de forma inteligente, de forma que vai fazer com que seu tratamento seja melhorado e dessa maneira evitar o aparecimento de complicações a longo prazo. Não deixe de fazer parte, você vai gostar muito, vai ter videoaulas, vai ter bastante informação interessante. Não deixe de se inscrever. E para poder finalizar, a gente precisa entender que os pilares fundamentais do diabetes estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então, se a gente consegue melhorar, nem que seja um pouco a cada dia, a gente, a longo prazo, consegue ter mais qualidade de vida, viver com diabetes mais controlado e sem a necessidade de medicamentos, que é o desejo de muitos aqui. Tá certo? Então não deixe de comentar sobre o que você acha dessa resistência à insulina, sobre como você está utilizando de estratégia para poder melhorar o seu tratamento e dessa forma viver com mais equilíbrio, mais saúde e ter mais felicidade para você, para sua família, se alimentando de maneira inteligente e de maneira que vai fazer você colher bons frutos a longo prazo. Tá certo? Então esse é um vídeo rápido. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like, não deixe de ativar as notificações, é uma forma do YouTube entender que é um conteúdo relevante e se você está assistindo até agora é porque você gostou desse conteúdo. Se inscreva, compartilhe os vídeos, é uma forma também do canal continuar crescendo e a gente colher bons frutos a longo prazo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até mais.